livro em áudio com elaboração de Cristiane Batista. Inscreva-se, deixe seu gostei, muito obrigada. Os símbolos. Jung. O drama trinitário da redenção, e não seu conceito intelectual, veio à luz do dia na plena inconsciência de seu renascimento dentro de um novo éon. Sem falar nas chamadas prefigurações do Antigo Testamento, não existe uma só passagem do Novo Testamento na qual a Trindade seja mencionada de um modo que possa ser expresso numa linguagem racional. O que encontramos são principalmente fórmulas ternárias de bênção, como pês no final da segunda carta aos Coríntios. A graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, ou no início da primeira carta de Pedro, segundo a presciência de Deus Pai, na santificação pelo Espírito para a obediência e a aspersão com o sangue de Jesus Cristo. Expressão semelhante se encontra na carta de Judas 20:21. Em favor da Trindade cita-se também L. Cor 12:4-6. Aqui, porém, o que se encontra é apenas a afirmação enfática de que o Espírito é um só, assim também F. 4:4-6, o que significa mais uma posição de defesa contra as aberrações politeístas ou mesmo polidemoníacas, do que uma preocupação de acentuar a Trindade. As fórmulas triádicas também são usuais na época imediatamente posterior aos apóstolos. Assim se lê, P.S., na primeira carta de Clemente, 46,64, temos um só Deus e um só Cristo, como também um só Espírito. Epifânio nos relata ter Cristo ensinado aos seus discípulos que ele era o Pai, era o Filho e era o Espírito Santo. Esta frase foi por ele extraída do Evangelho apócrifo dos egípcios, do qual, infelizmente, só restaram alguns fragmentos. Esta fórmula é muito significativa, pois nos permite saber que existia um claro ponto de partida para a formação de um conceito, modalista, da Trindade. O essencial, porém, não está no fato de que o Novo Testamento não possua nenhuma fórmula trinitária, e sim de nele aparecerem três figuras que se acham numa relação manifesta de interação, quais sejam o Pai, o Filho, gerado pelo Espírito Santo, e o próprio Espírito Santo. As fórmulas de bênção, as circunstâncias sullins, a menção de atributos, como peso trissagion, possuem o antigo caráter mágico trinitário. Conquanto nada provem em favor da Trindade no Novo Testamento, existem como as três pessoas divinas, constituem indícios claros de um arquétipo em ação, que opera sob a superfície, oferecendo o ensejo para a formação de tríades. Esta evolução indica-nos que o arquétipo trinitário já se encontra atuando no Novo Testamento, o que se segue decorre grandemente do que precede. Esta afirmação é particularmente válida naqueles casos em que, como no da Trindade, se trata do efeito de um conteúdo inconsciente pré-existente, qual seja, o arquétipo. Na realidade, como nos mostram as confissões de fé, as alusões ao Novo Testamento à Tríade Divina foram desenvolvidas nos sínodos dos padres, de uma forma inteiramente consequente, até desembocar na homoousia. Isto ocorreu de modo inconsciente, pois os padres ignoravam a existência dos protótipos egípcios que já haviam atingido anteriormente o nível do trecho em grego. Estas influências na posteridade foram o resultado inevitável das intuições triádicas presentes no início do cristianismo e significam ampliações do arquétipo já cristalizado.
O fato de terem ocorrido de forma ingênua e isenta de preconceitos constitui uma prova direta de que aquilo que o Novo Testamento indica era realmente a Trindade, como a própria Igreja o admite. Como não se sabia o que se revelara no Filho do Homem, de modo tão repentino, mas apenas se acreditava nas interpretações apresentadas, a influência nas gerações posteriores, durante séculos, não era senão o paulatino desdobramento do arquétipo no campo da consciência ou, mais explicitamente, seu acolhimento dentro das possibilidades conceituais que a antiguidade havia legado. Partindo deste eco histórico, é-nos possível conhecer aquele fator que se revelou originariamente numa iluminação súbita, impressionando os homens, sem que tivessem compreendido de modo suficiente o que se passara, a fim de exprimi-lo em fórmulas claras. Precisa-se de tempo e distância para chegar-se a um desdobramento e a uma formulação dos conteúdos revelados. Os resultados desta atividade do espírito se sedimentaram em proposições doutrinárias, os chamados dogmas, cuja essência se acha resumida no chamado Sibbolum, ou confissão de fé. Este tipo de breviarium fidei, breviário da fé, tem, e com razão, sob o ponto de vista psicológico, o nome de símbolo. Trata-se de uma expressão simbólica, de uma imagem antropomórfica, colocada em lugar de um fato transcendente, do qual não se pode dar uma explicação ou interpretação racional. É bom acrescentar que emprego aqui o termo transcendente em sentido psicológico.